Alerta, alerta de spoiler e arte! A nova abertura de One Piece pode ter confirmado uma teoria quentíssima dos leitores do mangá. Mas será mesmo? Sabemos que ela é especial, diferente, única. Mas será que foi boa? Assim como alguns bons anos ficamos estupefatos com o primeiro episódio da saga de Wano, o primeiro episódio de Egghead certamente deu o que falar. E com essa opening riquíssima, vamos poder destrinchar cada pequeno detalhe, revelar os spoilers secretos que apareceram, explicar as teorias que embasam cada apontamento e também o porquê o início da nova saga marca uma etapa que vai mudar a história de One Piece para sempre. Então, sem mais delongas. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek e vai ter spoiler sim. Quando eu estiver fazendo o review da abertura, vai ter bastante spoiler pro anime e talvez até pra galera do mangá. Então se segurem porque essa abertura pode ter confirmado uma teoria que já tá rolando na comunidade, que ainda não foi confirmada no mangá. A gente vai discutir isso certinho. Então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve. Aí essa abertura ficou absurda. Direção da Megumi Shitani, correções e direção de animação do Keisuke Mori, fluidez, cores, referência. Cara, é muito insano. A gente vai destrinchar frame a frame, referência a referência pra entender tudo dessa nova abertura que vai acompanhar a gente pelos próximos episódios durante esse maravilhoso arco de Egghead. Então, é isso, Alanzito, chama a vinheta e let's fucking go! Logo nos primeiros segundos, a identidade visual fortíssima dessa opening fica óbvia com o contraste das cores que estamos acostumados entre o navio e o mar. Dessa vez, os tons pastéis e mais suaves acabam gerando um contraste mais colorido, porque, como você vai reparar, é muita cor. A todo momento tem um monte de cores diferentes, contrastando, brincando, interagindo. E essa eu acho que é a abertura mais esteticamente agradável, mais artisticamente desafiadora talvez, que One Piece tenha tido na sua história. E dá pra notar cedo também que é uma abertura hiper dinâmica na sua composição. A gente tá no céu, vendo Sunny contrastar com esse oceano azul escuro, e a gente já desce rápido, o Luffy sorrindo, a gente entra no sorriso do Luffy e a gente parte pro lindíssimo título com Egghead pintada ao fundo das letras, e o bando caminhando já com as roupas que vão usar no arco, cheios de personalidade cada um, em direção às aventuras loucas da Ilha do Futuro. Esse é o tipo de abertura que você revê 30 vezes e aí você não reviu o suficiente, porque tem muito detalhezinho. Se você reparar, por exemplo, logo nessa caminhada inicial, a Nami fala alguma coisa pro Sanji, o Sanji fica todo animado, melhorinho e tal, e é só uns framezinhos específicos enquanto o Luffy tá ali olhando pra bota dele saindo foguetando e tal, que é meio que a ação principal da cena. A gente vê o Vega Force, que é o nome desse robozão carregando o Sunny, e sério, é tudo tão surreal e fantástico nessa opening que dá vontade de parar cada frame e falar: olha isso aqui, que maneiro. Olha isso aqui lá, que legal. Nesse caso, por exemplo, eu amo a água, que parece mais uma gelatina cristalina que carrega as correntezas. É maneiro ver o efeitinho transparente, o corpo do Vega Force por trás. Cara, é difícil não fanboyzar com essa abertura. Eu tô entregue já, tá? Só se ficou claro, eu tô entregue. Vemos o Luffy, Chopper, Jinbei e Bonnie, 3 desses se empanturrando de comida, o que já é uma representação do grupo que se separa logo no início do arco. E aí, sempre de maneira criativa, com o título da série ao fundo, o Sop, Sanji, Nami, Robin e Frank saem quicando pelas nuvens, enquanto Luffy procura por eles em meio a partes obsoletas largadas no meio do mato. A gente sabe que isso é uma referência à armadura gigante no Reino Antigo que os Chapéus de Palha vão se deparar mais pra frente no arco. E aí depois disso a gente entra numa parte bem maneira, né? A música, inclusive, que encaixa muito bem com essa abertura. Eu gostei bastante, pessoalmente. Logo de primeira eu já curti, vamos ver se eu vou enjoar daqui a pouco. Porque às vezes acontece isso, né? A gente vê tantas vezes a opening que a gente fica meio maluca. Tá na minha cabeça ainda isso. Mas essa tem o potencial pra não ser completamente ensandecedora. Parece bem legal. E a última também, até o final eu ouvi e gostei bastante. Então, óbvio, varia. Basicamente vemos os diferentes clones de Vegapunk sendo introduzidos, passa 1 milésimo de segundo e temos esse frame com os agentes da CP0 que chegaram para assassinar o Dr. Vegapunk. Dá pra ver de maneira hiper estilosa o Kaku, o Hattori, né, que é o pomo do Lute, o próprio Lute e com aquele chapeuzinho francês Astuce, que foi apresentado durante o arco de Whole Cake Island. E eis que o homem, o mito, a lenda, Dr. Vegapunk é introduzido oficialmente para o público do anime através da abertura. Ele já chega todo biruta e tal, dando a sua vibe de Einstein de One Piece, o que eu acho que ficou bem maneiro, bem... Cara, essa abertura tem muita personalidade. Você já reparou isso como, tipo,
Cada personagem tá se expressando ao máximo, só que de uma maneira carinhosa, delicada ali nos frames. A equipe de animação, ela realmente foi muito carinhosa com One Piece nessa abertura. Dá pra ver que é um trabalho de arte absurdo. As máscaras da CP0 entram em cena e depois a gente vê o Luffy andando pela Labo Face, se clonando e fazendo um monte de tramóia, até sentado do lado do Zorão, que fica tipo, ué. E aí, enquanto a dupla tá sentada no sofá, a opening revela, de um jeitinho super caricato e bacana, alguns figurões que vão aparecer no arco. E aí, relaxa que a gente pausou pra te falar quem é quem. Primeiro, temos em sequência os 6 clones. Shaka, Lilith, Edson, Pitágoras, Atlas e York, com o Vegapunk original saindo da tela. Depois, a gente vê os nossos queridos marinheiros. Kizaru com seu macarrãozinho na boca, do lado da Doll, que é uma vice-almirante da G5. Hibari, que tudo indica, é a filha do Akainu. Helmepo, peladão do live action. E o herói da marinha, Monkey D. Garp. Essa é a representação da trupe que vai tentar salvar o Kobe ali por volta do capítulo 1080. E vai ser relativamente no início de Egghead, porque a gente já tá, nessa altura, no capítulo 1104. Depois, se espremendo pra dentro, vemos Bug, Crocodile e Mihawk, que é a nossa querida Cross Guild, que também vai ter seu momento para brilhar no arco em breve. E aí, chegando pra birutar e destruir tudo, literalmente quebrando o projetor em uma explosão de cores e um fundo violeta, Luffy Gear 50. E olha só, explicar uma breve polêmica aqui, tá? Quando saiu o Despertar do Nika, que é aquela questão que muita gente discutiu, quebra todas as barreiras, quebra a quarta parede, tem limite, não tem limite, muita gente quis se atrelar ao fato de que, como o Nika tem as propriedades da borracha, nada que não fosse borracha, não fosse percebido como borracha, seria possível. Pois bem, o contra-argumento sempre foi, amigo, ele sacou um óculos, ele sacou um óculos pra assistir a explosão contra o Kaido. E aí muita gente falou, não, veja bem, o óculos é de borracha também e tal. Bom, enfim, tá de volta o óculos e é vidro, tá? É vidro. O Luffy, ele cria as paradas, ele segura trovão, ele quebra as barreiras, ele é o cara mais livre do mundo. E obviamente que essa liberdade vai além da borracha. De volta pra abertura. É legal também falar que aparentemente foi o Vincent Chansar que animou essa sessão e pra mim ficou simplesmente espetacular. Do Luffy giganto quebrando tudo, vamos pra Hachinoso, com o Kobe carregando de maneira muito divertida e engraçada a bola que fica presa no seu pé, com a Hibari fugindo do lado dele, enquanto sim, com a fruta da ilha, Ávalo Pizarro observa os dois marinheiros escapando, que são os eventos que começam por volta do capítulo 1080. Depois, entre o segundo 45 e 46, dá pra ver rapidinho o Chopper, o Luffy e o Jinbe caindo com as idades invertidas, né? O Chopper e o Luffy idosos e o Jinbe novinho. Mas, cara, tem muito mais aí do que os olhos enxergam. É normal os animadores quererem esconder easter eggs e detalhes que só os verdadeiros fãs reparariam, né? Pois é, um perfil no Twitter chamado Starscript percebeu que dá pra ver muito pequenininho no banner, no fundo, 4 imagens bizarras. Primeiro, o alvo que o Kuma carrega no peito. Depois, a silhueta de Nika, Deus do Sol. Na terceira imagem, o alvo que marcavam os escravos durante a caçada de God Valley. E também, na quarta, uma figura maligna de chifres, claramente uma referência a Jay Garcia Saturno. Isso são 4 frames, assim, microsegundos que dá pra você ver, mas nós achamos, os fãs de One Piece são mais fortes. E pra quem tá no atual do mangá, é só uma referenciazinha maneira, bacana, a gente entende que é o flashback do Kuma. Pra quem tá no anime, cara, tem que estar com muita vontade de se spoiler e muito longe, né? E pros animadores, cara, brabos, né? Eles conseguiram inserir coisas do atual do mangá recentes, de semanas atrás, numa abertura do início de Egghead no episódio 1089. Pô, brabos. Depois temos Atlas batendo um high five com alguém em primeira pessoa. Por alguns frames muito engraçados, dá pra ver a tripulação do Law fêmea, com Beppo, Penguin e Sati em suas versões femininas, que é o que rola no capítulo 1063, quando Doc Kill usa essa habilidade e transforma os coitados. Depois, a gente tem uns shots maravilhosos que mostram a genialidade da Megumi Titane e como ela sempre tem uma pegada criativa demais na representação das coisas. Primeiro a gente vê a equipe de resgate do Kobe com Prince Cruz, a Hibari, Helmepo e Kujaku, que é a Anya Tsuru, e aí eles estão em primeiro plano. E no fundo dá pra ver um quadro com vários jovens mal encarados, claramente passando aquela vibe de pirata, roaceiro, mas aí, conforme o shot se desenvolve, como um toque de mágica, esses jovens heróis da marinha inspiram as crianças que abdicam da vida do crime e ficam cheios de estrelas nos olhos. É muito rápido, dura tipo assim 0.5, mas o seu cérebro completa a imagem, é brilhante. E aí ele usa essa mesma referência pro segundo shot.
Mesma composição, Sentomaru em primeiro plano, mas ao invés de conquistar o brilho dos olhos dos jovens, ele só tá conquistando o brilho do laser dos pacifistas que por algum motivo parecem estar se voltando contra ele. E aí, cara, uma das cenas que pra mim é uma das melhores animadas da história de One Piece. Eu não tô exagerando, eu realmente sinto isso por essa sequência. Super badass, descontraidão com a mão no bolso, Kizaru sai voando na velocidade da luz enquanto vemos suas pernas transitarem entre o amarelo do terno e o amarelo da própria luz que propulsiona ele enquanto a música entra no seu clímax e o céu parece cada vez mais perto. Cara, que isso, cara, isso é muito brabo, porque não é só tipo uma animação do Sakuga Kizaru, tem toda uma personalidade, uma estética, um brilho, um carinho, um carisma que só essa cena tem. Uma animação que vai além do técnico, também apela para o emocional de uma maneira belíssima. E não para de ficar bom, porque as faíscas de luz viram faíscas de fogo, enquanto o robô Kuma se desvencilha dos aparelhos mecânicos do Lindbergh no capítulo 1068. Aí a gente vê o Serafim do Jinbe depois de derrotado, que rola no capítulo 1065, mas é bem genial porque a gente sabe que ele tem a habilidade da fruta do nado, que era o Sr. Pink. Então ele afunda no concreto, o que faz a perspectiva girar e nos colocar de volta no sentido certo, com a Bonnie saindo da água, o que acontece nesse mesmo episódio de 1089 e, se não me engano, no capítulo 1060. E aí, outro frame belíssimo, que assim, vão ficar pra história de One Piece. Sentomaru, jovenzinho, vendo um dedo trazer uma faísca de luz. É o usuário da Pika Pika no Mi, o Kizaru, ensinando como funcionam os poderes da Pika Pika no Mi pra um jovenzinho Sentomaru, que a gente vai se aprofundar depois no flashback. Inclusive, eu tenho que falar que o trabalho com as sombras nessa cena ficou espetacular. Assim como a brilhante ideia de fazer esse laser virar fogos de artifício que já explodem em rosa, salmão e lilás, contrastando com o céu estrelado e revelando o campo de força que protege ele de Egghead. Cara, olha como a Megumi Sutani é gênia. Tipo, é super linda, super esteticamente agradável, mas tem um efeito prático aqui, tipo, ó, tem um campo de força aqui nessa ilha, e é como se o Kizaru estivesse testando. Isso, claro, alude também a como o Kizaru mais pra frente vai acabar destruindo esse campo de força quando ele dá um botadão e joga o Luffy pra lá. Cara, não é brilhante, cara, é sensacional. Uma coisa lúdica, fofa, mas que tem uma aplicação prática para o que vai acontecer ainda no anime. Muito, cara, essa é a melhor opinião da história. Desculpa falar. Eu já vou entregar aqui, não chegou no final, nem chegou na parte do spoiler máximo, mas é a melhor opinião até agora, não tem como. Depois vemos Shaka visitando as celas dos agentes de Silverpool que estavam sendo capturados em Egghead, o que lembra o enredo de Amogus que tem aí no meio do arco. E, claro, os tons dark dão um foreshadow ao que vai acontecer ao clone de Shaka. Toca a música do... Não. Agora quem dá a bola é o Shaka. E aí, olha aí, no próximo frame, York colocando a mãozinha na cabeça da Snake, revelando que ela é, ou ainda vai ser, a impostura. Então, já amarrando esse enredo de maneira bem delicada logo na opening. Olhos da Hancock, joias e uma sequência fascinante que traz praticamente todas as roupas que o Luffy usou por todas as sagas em 2 segundos brilhantes. E depois, mais detalhes absurdos. Se você reparar nessa parte, cada listra do chão representa uma diferente saga. Dressrosa, Punk Hazard e Ilha dos Tritões. E sempre que o personagem toca na área específica do chão, ele usa a roupa combinando. Então é só reparar no Luffy que ele vai de Ilha dos Tritões, Punk Hazard pra Dressrosa bem rapidinho, é genial. E aí tem umas coisas muito emotivas e delicadas nessa composição do amigo Mishitani, do Kensuke Mori, dessa galera braba demais. E essa foi uma que me pegou muito. Reparem, Luffy e Nami com as roupas de Whole Cake, enquanto o Zoro tá com as roupas de Wano e os três estão esperando alguém. Isso é um toque bem bacana para representar como o Luffy e a Nami foram para Whole Cake resgatar o Sanji, enquanto o Zorão esperava em Wano. E eles esperando o amigo representa também o que passou no arco, né? Tanto que quando o Sanji aparece, ele também tá com as roupas de Whole Cake e depois eles saem numa corrida e trocam de novo, saindo das roupas de Wano e pulando nessa ilha que parece uma cidade futurística, cheia de árvores e prédios de formatos engraçados e coloridos, com um contraste muito lindo e forte do verde com o azul compondo o colorido das instalações, enquanto eles botam as roupas modernas de Egghead. Cara, que visão artística genial! Às vezes me lembra uns animes que não tem nada a ver, assim, mas tipo, às vezes Sony Boy tinha essa fluidez de animação, e eu vejo muito isso às vezes no trabalho da Megumi Mishitani, como ela joga umas paradas meio, tipo, parece que não tem forma, mas tem bastante forma. Eu acho que o Kensuke Mori também
tem toda uma pegada aí pra conseguir manter as coisas consistentes sem meio que a aquarela vazar, sabe? Parece que a qualquer momento vai vazar os personagens, a tinta vai explodir e vai perder a forma, mas não, tá sempre ali controladinho no limite do fluido e do consistente. Eu não sei se vocês conseguem pegar um pouco o que eu tô falando, mas é o que eu tô sentindo, eu sinto isso. E tem uma hora que dá pra ver o Luffy de calcinha. E aí depois a gente entra numa sequência alucinante. Luffy modo Nika contra Rob Lute despertado, que joga uma engrenagem que já se vira transformando no braço do Kid contra o Shanks em Elbaf, que ficou super bem disfarçado e estilizado na opening. Depois Law vs Barba Negra em Winter Island, depois Garp vs Kuzan em Hachinosu, depois Zoro vs Ice Rock em Egghead, e aí Luffy versus Lute novamente, com os punhos se chocando com o Haki de maneira épica, esquentando até explodir nas chamas da Mera no Mi. Enquanto o Sabo olha os corvos do Karasu chegando pra ajudar, corvos que já viram as gaivotas do Morgan Big News fazendo um sinal maroto de silêncio enquanto ele esconde a Vivi e o Apol das garras do governo mundial. Isso vai acontecer no capítulo 1086, mas olha como eu falei, vários elementos que conversam um com o outro, resumiu, condensou todas as grandes batalhas do arco de maneira sucinta, inteligente, estilosa, artística, impressionante. Simplesmente, essa abertura sempre tá se superando, e esse finalzinho é especial demais. Os livros caem, uma alusão à biblioteca secreta de Ohara. E também vemos dois homens segurando flores em respeito. Esses homens são Vegapunk e Dragon, uma referência ao encontro deles em Ohara um ano depois do Buster Call, que destruiu a terra natal da Robin. Esse é mais um dos flashbacks que a gente acompanha durante o arco de Egghead e realmente a gente reflete como é um arco denso, né? E tem mais coisa! Depois a gente vê as espadas dos 20 reis ali, prostradas perante o trono vazio, mas claro, no meio dessas borboletas e espadas, a figura caótica e doentia de Musama senta sozinha no trono vazio. A sequência é mais uma composição brilhante. No meio do movimento vemos 4 personagens feridos. Sabo, depois Kid, depois Law, depois Kobe. Mas o jovem marinheiro é o único que consegue se levantar e ir até a luz, o que provavelmente representa como só ele conseguiu continuar lutando lá em Hachinosu. Por mais que de fato o Sabo esteja bem e vivo e o Law também tenha escapado do seu confronto, eles não lutaram por isso, eles meio que foram resgatados ou saíram de um grande incidente. Já o Kobe conseguiu lutar e dar o seu Honest Impact contra o Ávalo Pizarro lá em Hachinosu. Isso ficou sutilmente representado na Open. Tu tinha reparado nessa? Mas aí agora, a gente tem o spoiler, é o spoiler do mangá, a polêmica transição. Vemos Vivi voando em direção ao vazio. E logo depois, a transição para Bonnie, a sessão das memórias da patinha de Kuma. É aqui que possivelmente a gente toma um spoiler até do mangá. Tem uma teoria já muito quente na comunidade que surgiu depois do capítulo 1085, chamado de A Morte de Nefertari Cobra. Recapitulando ela rapidinho, Imu fala pro Cobra que se não fosse o erro de Lily, no caso Nefertari de Lily, a ancestral da princesa Vivi, os poneglyphs não teriam sido espalhados pelo mundo. Que poder na obra nós conhecemos consegue teleportar coisas por milhares de quilômetros de distância com apenas um toque. Perfeito para esconder vários artefatos antigos e imovíveis em questão de minutos. Justamente o poder atual de Kuma, o poder da patinha, a Nikyu no Mi. A teoria é que Lilith usou o poder da patinha para esconder os poneglyphs de Imu e manter viva a chama do reino antigo e da verdadeira história do mundo de One Piece. E justamente, aparecer nessa abertura Vivi caindo e logo depois a patinha, pode ser um foreshadow que realmente o Kuma vai morrer e na reencarnação da fruta, Vivi vai obter essa habilidade que um dia foram da sua avó Nefertari de Lily. Depois a gente vê a Bonnie entrando na memória, que também é muito bonito, uma referência ao capítulo 1072, que vai ser o gatilho do flashback do Kuma que a gente acompanhou aí nos últimos capítulos entre o 1097 e 1103, se eu não me engano. E aí pra finalizar a gente vê o Chapéu de Palha caminhando por Egghead, né, de cima. Ela parece algum símbolo, né, circular, falaram que é o símbolo de Nika, outros falaram que lembrava o símbolo do Kuma. A gente joga lá pro horizonte, parece que é uma estrela brilhando, pode ser uma referência à ilha de Roadstar, a última ilha antes de Laugh Tale. E aí pra finalizar, o Luffy já cai, cansado, tá cansado, né, Luffy, com o Sop e o Chopper olhando ali. Eu não sei o que dizer, gente, essa foi a maior abertura da história de One Piece não para de ficar bom. Fazem 30 anos, sei lá, é insano.
E agora a gente pode experienciar um outro nível artístico sendo feito numa abertura. Eu amei a música também. Achei que encaixou muito bem. Espero não enjoar, porque às vezes eu enjoo depois de, sei lá, 15, 20 episódios. Mas é tanto elemento fascinante, é tão lindo, é tão delicado, é tão brilhante. Eu não sei o que dizer. É emocionante, é especial essa abertura. Tanto que não deu tempo de falar de tudo, né? Já ficou longuíssimo o vídeo, eu não posso ainda atacar um review do episódio em 3 minutos, vai ficar uma bosta, porque esse episódio merece um bom review. Então, galera, amanhã vamos estar aí junto. Alanzito, você foi brabo, obrigado pela edição. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever e me contar o que vocês acharam desses spoilers, o que foi revelado na abertura, como isso vai se relacionar e até se de fato confirma que Vivi vai obter essa fruta e quem sabe não vai entrar no bando no futuro, que é algo que já foi muito aludido desde Alabasta. Será que vai acontecer agora? Faz muito sentido, porque a família Nefertari ganhou um novo propósito, um novo poder desde esses capítulos entre Rei Cobra e Imu-sama. Galera do anime, vai ficar esperto, galera do mangá, tamo junto sempre, é nóis. Não deixe de acompanhar o vídeo do episódio de amanhã, vou deixar tudo bem detalhadinho, vai ficar bem bacana. E é isso, galera, tamo junto e valeu! Pó de palha secreto. Eu tomei uma soda italiana, foi um grande erro, talvez eu esteja com gastrite, mas tudo bem. Talvez seja o café preto que eu também tomo durante a live. Ah, cara, é foda. Café, coca, limão, soda italiana, limoncello, me dá, é ácido, tô tomando. Horrível. E meu estômago é tipo um estômago sei lá, mano, de uma jovem lontra. Ai, cara, que abertura boa. Amo as cores, amo o estilo. Espero que a galera não reclame muito. Ai, vai ter gente boomer reclamando. Mas, bom, enfim, tudo bem, né? Não dá pra agradar todo mundo. Mas espero que a galera curte, porque eu acho que, de certa maneira, tem mais vida essa maneira, de certa maneira, por mais recente que seja, mais One Piece isso do que às vezes aquele estilo meio flat, meio porrada e o poderzinho e tal. Tomara que tenha uma nova pegada, tratem as auras até diferente, quem sabe. Quem sabe todo mundo sai ganhando nessa aí, todo mundo sai feliz. Enfim, galera, pode palha aí, tá dado. E é nóis, um beijo, um queijo, valeu.